Assim como um ferramenteiro, é fundamental que o gestor também tenha o seu conjunto de ferramentas para utilizar no dia a dia. Algumas serão robustas e outras aparentemente frágeis, mas nem por isso menos importantes. Tudo vai depender, é claro, para que vai ser utilizada a ferramenta. E no caso do gestor, também com quem que ele vai utilizar essa ferramenta. Sou a Eliane Roman, consultora empresarial e capacito gestores para a prática das ferramentas para qualidade. E hoje eu vou falar sobre uma delas, que é aparentemente muito simples, mas não a subestime. Ela costuma ser uma chave fundamental para abrir oportunidades de melhorias grandiosas. Trata-se da ferramenta Os 5 Porquês. Ela é simples, é eficiente e é eficaz. Criada na década de 1930 na empresa Toyota, Os 5 Porquês tem como objetivo descobrir a causa raiz de um problema, ou seja, a sua real causa. Isso é feito através de perguntar 5 vezes o porquê de um problema ou defeito ter ocorrido, a fim de descobrir aí a sua verdadeira origem. Importante lembrar que 5 vezes é a quantidade ideal de vezes sugerido a realizar a pergunta, mas nem sempre vai ser preciso questionar 5 vezes porquê para identificar uma causa raiz. Tudo vai depender da situação que você estiver estudando. Pode ser que com 2 porquês resolva, ou pode precisar de 5, 6 ou mais porquês. A justificativa desde a sua criação para que seja feito 5 vezes o questionamento é porque se diz que normalmente, em resposta ao primeiro porquê, possivelmente teremos o relato de um sintoma, somente. No segundo porquê, é comum aparecer uma justificativa, uma desculpa, para explicar a dificuldade. Eu costumo pensar, lá vem o pergaminho de desculpas, aquela lista, sabe, grande que às vezes tem. No terceiro porquê, geralmente aparece o ato de responsabilizar algo ou alguém pela dificuldade. É a parte que vai no encalço dos culpados, quase uma caça às bruxas. Então, no quarto porquê, como os 3 primeiros questionamentos trouxeram respostas padrão e que não resolvem, é a partir do quarto porquê muito provável que teremos uma causa. E assim, finalmente, no quinto porquê, teremos a causa raiz. Então, qual é a essência dessa ferramenta? O que dela precisa ficar compreendido para aplicá-la no dia a dia? Um dos objetivos básicos de um gestor é identificar e reduzir, minimizar ao máximo os desperdícios. E imagine um investimento de tempo, de pessoas, de recursos diversos, para resolver um problema. E se todo esse esforço estiver sendo realizado atuando numa consequência do problema, não na sua causa raiz, as ações não serão eficazes e o problema voltará a se repetir. Logo, a essência dessa ferramenta é a ideia de que, para resolver um problema, precisamos verdadeiramente ir fundo, identificar a sua origem e resolvê-la. Para ilustrar, eu vou falar um exemplo assim, grosso modo. Seria como buscar um fornecedor especializado e comprar uma estopa, sabe? Aquela super absorvente. Para quê? Para secar um óleo que está sujando diariamente o piso próximo a uma máquina. Quando a verdadeira origem do óleo no piso é o retentor da máquina que está desgastado, causando esse vazamento de óleo, o qual então suja esse piso todos os dias. Então, o piso sujo é só um efeito, é uma consequência. O retentor desgastado da máquina é que é a origem do problema. Logo, a solução passa por resolver o vazamento da máquina e não, claro, por comprar estopas mais absorventes. Então, para que as ações sejam eficazes e o problema não volte a acontecer, é fundamental encontrar a sua origem, a sua real causa, atuar nela. E os 5 porquês ajudam nessa apuração precisa. Como você pode utilizá-la no dia a dia? Primeiro, identifique um problema. Esse que vai ser o seu objeto de estudo.
Segundo, fale com os envolvidos no problema. Levante informações. Falar com as pessoas que experienciam o problema diariamente é fundamental para compreender os detalhes. Perceba que os 5 porquês poderão não ser respondidos pela mesma pessoa ou equipe e muitas vezes não serão assim a toque de caixa. A partir ali mais ou menos do 3º porquê em diante, se for uma questão um pouco mais complexa, demandará reflexão, pesquisa e levantamento de dados, de informações complementares. Vamos a um exemplo real. O objeto de estudo foi alto consumo de serras na máquina tal. Estava consumindo exageradamente as serras. Aí vamos aos 5 porquês. Fui ao setor e, dialogando com o líder e com o operador da máquina, eu questionei: por que está consumindo muita serra? E eles responderam: porque as serras estão quebrando. Por que as serras estão quebrando? Ah, porque a máquina está com problema e quando vai serrar, quebra a serra. E continuei com eles: por que a máquina está com problema? Ah, porque essa máquina aqui é muito antiga e está com peças desgastadas. Precisava de manutenção urgente. E por que o pessoal da manutenção não fez a manutenção na máquina? Disseram: ah, a gente não sabe. Até eles já mexeram alguma coisa, mas não resolveu o problema não. Daí eu encerrei com eles e fui lá no pessoal da manutenção. E expliquei o problema e comentei das respostas que o pessoal do setor havia me passado. Que as serras estão quebrando, que a máquina é muito antiga e que está com problema. Vi se eles tinham algo a acrescentar, concordando ou apresentando até hipóteses diferentes às respostas do pessoal do setor. E aí fiz a 4ª pergunta para eles. Por que o pessoal da manutenção, no caso, vocês, não fizeram a manutenção na máquina? Ah, porque a gente não tem know-how para fazer essa manutenção, Eliane. A gente não tem know-how para fazer manutenção desse tipo, nós fazemos manutenções simples. Aqui eu poderia perguntar por que não tem know-how, mas optei por fazer outro questionamento, até porque eu sei de antemão que normalmente a equipe de manutenção de uma fábrica é assim mesmo. Ela não vai conseguir resolver todos os problemas, é impossível. Com máquinas tão diferentes e com diferentes tecnologias, normalmente precisa de serviço de manutenção externa, que complemente. Então eu optei por fazer o 5º porquê um pouquinho diferente. Por que não foi feita a manutenção via assistência técnica externa ou até recorrer ao fabricante da máquina? Ah, porque o fabricante alega que a máquina já é muito antiga, que não tem mais peças para reposição, ou mesmo indicar alguém para fazer essa manutenção mais profunda. E aí entrou um 6º porquê. Diante da empresa ter conhecimento de que essa máquina é muito antiga e que já vem apresentando problemas frequentes e crescentes, custo crescente, né? Por que não foi programada antecipadamente uma reformulação geral dessa máquina ou até a substituição da mesma? Aí eles disseram: ah, porque a empresa não tem um plano de manutenção das máquinas que envolva inclusive o planejamento de atualização do parque fabril. 7º porquê. Por que a empresa não tem um plano de manutenção ou até a substituição dessas máquinas antigas? Ah, porque não tem ninguém responsável por essa tarefa na empresa. Nós da manutenção, a gente trabalha assim mais para resolver os problemas pontuais, quando eles acontecem. Apagar o incêndio, sabe? É difícil fazer manutenção preventiva. Daí, depois desses 7 porquês, parei o questionamento. Percebe que além da empresa programar a substituição dessa máquina, a serra, ou no mínimo uma reformulação total dela, precisa providenciar um planejamento para a manutenção e atualização de seu maquinário, pois outras máquinas podem estar caminhando para a mesma condição precária dessa serra. Finalmente encontramos a origem do problema, a causa raiz, a falta de um planejamento no processo de manutenção e atualização do parque fabril, com alguém responsável por acompanhar o andamento dos trabalhos. Ou seja, resolver o problema pontual da máquina serra
resolve neste momento e nessa situação. Mas sem um planejamento é questão de tempo para outra máquina entrar em processo agonizante e gritar por socorro também. Logo, o importante é ter uma postura investigativa e, a partir da definição da origem do problema, buscar uma solução. Porque ficar comprando serra ou culpando o operador da máquina não vai resolver o problema. Como você pode observar, quando vamos fazer uma investigação, nem sempre as respostas estão prontas, imediatas. Para problemas simples, sim, mas para aqueles com um pouco mais de complexidade, ali depois do terceiro porquê, é possível que necessite maior reflexão, levantamento de dados, pesquisa interna ou com fornecedores para obter as respostas. Por essa razão, costuma-se dizer que a ferramenta Os 5 Porquês é indicada mais para problemas simples, mas na verdade pode e deve ser utilizada para todos. É que para os mais complexos, vai utilizar junto outras ferramentas também. É por isso que não pense que em meia hora estará sempre resolvido os 5 porquês e já parte para um plano de ação. Nem sempre. Às vezes, quando depende de levantamento de dados e investigação, pode levar um tempo considerável para fechar, digamos assim, os 5 porquês. Dê o tempo necessário e encontre a verdadeira causa raiz, sempre baseado em fatos e dados. Após chegar às origens do problema, monte então um plano de ação para resolvê-lo, pela sua causa raiz. A ferramenta 5W2Hs é uma ótima opção para elaborar o plano de ação. Em breve ela estará em pauta aqui também. E como conhecimento sem ação nada resolve, entre em movimento. Comece já com algum problema simples que você precise resolver. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, o seu comentário. E se você ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para que quando um novo conteúdo for publicado, você seja avisado em primeira mão. Gratidão pela sua audiência e em breve um novo vídeo.